Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez review da semana, episódio de introdução do Roy. Episódio bem interessante, confesso que o Fuecoco me ganhou nesse episódio muito fofinho mesmo por parte do Fuecoco. E o Roy, ele tem o que a gente já esperava, né? Esse espírito de aventureiro que era o Ash. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também. Bora lá pro pequeno resumo do episódio e da opinião também. Então deixa seu like, ele ajuda demais. Bora lá para mais uma review da semana. Liko está dormindo no dirigível e acorda e se dá conta novamente de que está nesse local, né? Após se arrumar, ela afirma que as férias já estão acabando e ela conseguiu concluir suas aulas com o rotonfone. Mas, então, ela ouve um som, um ruído, como se fosse um canto. Ela vai para o lado de fora e percebe que Fuecoco é quem está cantarolando. Porém, quando Fuecoco percebe que Liko está vendo ele cantarolar, ele sai correndo de vergonha. Ela, então, deixa pra lá e vai dar bom dia para a tripulação. E eles elogiam a roupa dela, já que ela, vamos dizer assim, não queria mais ficar usando o uniforme da escola. Frid então, designa a ela algumas tarefas no dirigível. Inicialmente, ela vai vigiar o observatório. Ela, então, vai anotando as coisas que ela observa no dirigível. Frid, então, percebe que um problema está acontecendo por ali, no caso, no dirigível. Eles estão com um problema na altitude. E aí a Oreo diz que, na verdade, o dirigível está com algumas fraturas e eles precisam consertar. Frid afirma que tem um velho numa ilha que ele está vendo bem à frente. E ele acaba estacionando ali o dirigível e diz que vai atrás desse velho porque, quem sabe, ele tem os materiais necessários. E ele acaba usando o Charizard para sair dali e ir até a casa desse velhinho. É interessante que o Charizard estava brincando com o Fuecoco, e aí o Charizard acaba, né, levantando o voo, e o Fuecoco sai correndo em direção ao Charizard, só que aí ele acaba caindo do dirigível, sem ninguém perceber. Enquanto eles estacionam, a Liko está alimentando os Pokémon, e diz que essa ilha que eles estão é uma ilha na costa litoral de Kanto. E então ela percebe que o Fuecoco sumiu enquanto ela está dando a comida para os outros Pokémon. Ela então vai em procura do Pokémon, mas acaba não achando ele em lugar nenhum. Ela até busca informações sobre o Pokémon na Pokédex, mas nenhuma dica. Então ela se lembra de ter visto ele fazer uma voz estranha. E o Ludlow afirma que aquilo na verdade era o canto dele. Ele diz que o Fuecoco gosta de cantar, mas costuma ficar envergonhado quando alguém está próximo. Liko então continua sua busca e é aconselhada por Molly a procurar pelo Charizard, pois o Fuecoco adora o Charizard e ela acredita que o Fuecoco só está ali por conta do Charizard. E aí ela vai até o local que Fuecoco provavelmente caiu. Ela percebe umas marcas de unha ali e ela vai até o local e percebe que ele caiu mesmo. E lá, ela decide ir até a praia para procurar pelo Fuecoco. Enquanto isso, o Pokémon está faminto e sente cheiro de algumas berries e passa a comer diversas. E acaba entrando numa espécie de casa na árvore e faz a maior bagunça por lá e também acaba comendo algumas coisas. Bem, próximo do local está Roy, que percebe que sua aula está para começar. Ele está em um grupo de alunos que faz aula à distância via o rotonfone. Os alunos parecem ter seus próprios Pokémon, mas o Roy ainda não. Mesmo isso chocando os outros alunos, porque eles acham incrível que o Roy vive numa ilha rodeado por Pokémon, mas ainda não tem o seu parceiro Pokémon. Roy diz então que tem um plano, e ele pretende dar início a esse plano ao lado dessa Pokébola misteriosa que ele possui. E aí a aula começa, eles são interrompidos, e depois que a aula termina, o Roy acaba indo acompanhar um pouquinho do Gurumin, que acaba falando um pouquinho sobre ter o primeiro Pokémon, né, o parceiro Pokémon. Enquanto isso, Liko percebe que Fuecoco está perto por conta de restos de berries e porque Sprigatito consegue sentir o cheiro dele. Mas os Pokémon da ilha
pensam que Liko, na verdade, roubou as berries e comeu tudo. Então, na verdade, o culpado é o Fuecoco, mas os insetos acabam achando que é a Liko e eles partem pra cima dela e do Sprigatito e elas saem correndo. Já Roy percebe que sua base secreta foi invadida e ouve um som estranho próximo de uma árvore. Lá está Fuecoco cantarolando. Ele vai até o Pokémon, mas o Fuecoco, com vergonha, sai correndo e assustado. Ele quase cai de um penhasco, mas o Roy consegue salvar ele e aí ganhar a confiança do Pokémon. Porém, ele cai em frente ao dirigível e ele fica chocado com o que está vendo, porque é algo que, bom, ele mora na ilha, ele nunca viu algo daquele jeito por ali. Fridge já está na casa do velhinho e parece que esse velho é o avô do Roy. O velho parece não gostar da visita de Fridge só pelo interesse nos materiais. Então, se recusando a dar os materiais para o Fridge e dizendo para ele ir procurar em outro lugar, chamando ele de professor. Aparentemente, Fridge não gosta muito da forma como ele chamou ele de professor. Parece que ele está ironizando Fridge. Então, um cara na rua aborda ambos, dizendo que os Pokémons insetos da floresta enlouqueceram. E Fridge diz que vai dar uma olhada para ver o que pode fazer. Já Roy está interagindo com o Fuecoco, dizendo estar feliz por ver um Pokémon que ele nunca tinha visto antes. E ele afirma também querer ouvir a canção que esse Pokémon estava, enfim, cantando. Fuecoco fica meio sem graça, mas Roy acaba convencendo ele e os dois acabam cantando. Logo depois, Roy diz que quer se tornar um treinador Pokémon e conhecer mais sobre os Pokémon que ele não conhece. Ele quer sair da ilha e pretende usar um barco para fazer isso. Ele inclusive vai usar a bandeira dos Trovonautas que ele achou na praia para colocar no seu barco. E isso chama a atenção do Fuecoco, que reconhece, né, o símbolo dos Trovonautas. Bom, logo depois eles acabam ouvindo um barulho, um grito de alguém na floresta. É Liko que está correndo. E é engraçado que a Pokébola do Roy e o colar da Liko passam a ter uma reação. Eles começam a brilhar. Quando Liko finalmente consegue despistar os Pokémons insetos, Roy aparece para tirar ela dali, escalando algumas árvores. Liko tem uma explosão de pensamentos sobre a situação, do tipo, o que eu vou fazer agora? Quem é esse cara? O Fuecoco está aqui. O que está acontecendo? Mas aí ela percebe que o melhor é simplesmente ir com o menino, pulando de árvores em árvores, para despistar todos os Pokémons insetos. Depois disso, Roy e Liko passam a conversar. Ele diz que está impressionado com o fato de Liko ter vindo daquele dirigível. Então, um se apresenta para o outro. E Roy diz que quer se tornar um treinador Pokémon e que seu avô deu a ele uma Pokébola ancestral. Ele acredita que não há nenhum Pokémon dentro da Pokébola, mas confessa que ela também não abre. Então ele fala que quer se tornar um treinador como uma história de um treinador aventureiro que seu avô contou para ele. Esse treinador desafiou diversos lendários e viajou pelo mundo Pokémon, e ele quer ser assim. Então, Liko fica impressionada. É interessante que quando eles se esconderam ali dos Pokémons insetos, o Roy acabou jogando umas pedras, porque ele tem esse costume de arremessar pedras, e acaba chamando a atenção de um Scyther. E o Scyther acabou seguindo eles, e aí os Pokémons insetos acabam encontrando ambos. É bem interessante porque eles acabam usando ali os poderes deles, enrolando, né, a Liko e o Roy em algumas teias, e aí levando eles até onde o Fuecoco inicialmente comeu as berries, culpando então todos eles e querendo que eles façam alguma coisa, porque eles estão sem berries. E aí eles estavam desesperados, mas o Fridge acaba chegando e decide ajudar. Apesar de ser hostilizado pelos Pokémon também, ele acaba usando as teias dos Pokémon para prender eles e assim dar berries para cada um deles. E ganhar a confiança dos Pokémon, salvando assim o dia. Roy fica impressionado com a precisão do Fridge e questiona se ele não é uma espécie de professor Pokémon por entender e saber reagir tão rápido aos Pokémon. E o Fridge diz que sim, chamando a atenção da Liko, porque ele não tinha falado para ela. Fridge acaba então achando legal o entusiasmo do Roy por ele, mas ele diz que está na hora de voltar para o dirigível. E Roy e Liko pedem um tempinho a mais,
eles decidem coletar diversas berries para compensar os pokémons que estavam por ali. Depois, eles se despedem e partem para o dirigível, deixando o Roy para trás, mas aparentemente ele ficou um pouco chateado. Talvez ele queira viajar com Liko e Fridge? Então, em seu quarto, Liko questiona o que foi o dia de hoje e por que o pingente dela brilhou. Enquanto isso, Fuecoco está cantarolando novamente. Mas não podemos esquecer que os exploradores deixaram um rastreador no dirigível. Esse lembrete puxa para a última cena do episódio. A Meteo está conversando com outra pessoa, que afirma que o pingente que eles estão procurando finalmente foi encontrado. Essa pessoa é um velho que diz que o Lord Gibeon está em busca do colar. E a Meteo pede mais um tempo para não informar o Lord, porque ele quer descobrir por conta própria o que o colar pode fazer. Quais os mistérios e segredos que envolvem este colar. E o episódio termina assim. Bom, eu acho que esse episódio ele é muito simples para uma introdução, mas ele é bem direto. Ele coloca o Roy como o principal aqui e o seu encontro com o Fuecoco. A ligação é iminente, né? É muito interessante porque não tem como, pessoal. Esses primeiros episódios, eles nos lembram muito, né? O Ash. Eu preciso ser justo aqui. Eu farei essas comparações principalmente no começo, porque é o que puxa. A gente tem um comparativo e ainda é muito recente, mas eu não acho que fazer esse comparativo é algo ruim. Eu acho que é algo muito bom. E no caso do Roy, ele tem esse espírito do Ash. É muito interessante o que ele fala sobre esse viajante, né? Treinador, aventureiro, que o avô dele contou a história. Estaria falando do Ash? Não sei. Eu acho que o avô dele está falando do Fridge. Justamente por conta do diálogo do Fridge com o velhinho, que eu acredito que é o avô do Roy. E eu acredito que, na verdade, ele esteja falando do Fridge. Porque o Fridge tem um espírito de aventureiro. Apesar da gente não saber todas as aventuras dele com pokémons lendários, ele mesmo diz que os Trovonautas estão em busca, né, dos mistérios do mundo Pokémon. Então, querendo ou não, eu acho que a história do avô é do Fridge e não do Pikachu e do Ash, sabe? Então, é a impressão que eu tenho. Gostaria que fosse do Ash, obviamente, mas eu acho que eles vão dar uma referência, se der, ao Ash um pouco lá na frente. Eu ainda acho que essa história não deve ter os pilares ali do Ash, sabe? Eu acho que tem que ser uma estrutura que vai ser criada entre os próprios personagens. É a impressão que eu tenho aqui. O Fuecoco é adorável. Não tem como. Que Pokémon incrível, muito fofo. O fato dele ficar cantando, etc., dá muita personalidade pra ele. E, enfim, não tem como. É um Pokémon realmente bacana. E espero que, né, o Roy acabe ficando com ele. Provavelmente isso vai acontecer. Foi muito legal ver também o velhinho, né, conversando com a Liko. Finalmente ele interagindo um pouquinho e falando um pouquinho das características do Fuecoco. Já a Liko, ela tem um papel bem secundário, né, nesse episódio. Apesar dela estar ali correndo dos pokémons insetos, ainda assim é interessante que ela ganhou um espaço entre os Trovonautas. E é bacana ver essa dinâmica entre eles, né? Mas o episódio mais foi pro Roy mesmo. Os olhos estavam para o Roy e essas atitudes dele. E a gente lembra do Ash. Não tem como. O espírito do Roy é o espírito do Ash. Já a Mewtwo, interessante essa busca dele. Ele está querendo descobrir por conta própria o que é o colar e o que ele faz. Será que ele vai conseguir? Espero que sim, mas agora eu quero saber quem é esse Lorde, né? Que está por trás disso tudo. Porque aparentemente a Mewtwo só está fazendo ali um trabalho. Só que ele está interessado em dar um passo à frente sem informar esse tal Lorde, né? Então, deve ser um superior dele. E parece que, querendo ou não, ao tomar essa atitude, ele
acaba desafiando o seu próprio superior, né? Colocando os interesses dele à frente do superior dele. O que será que isso pode levar a acontecer? Forte abraço, gostei do episódio. Sinceramente, eu preciso falar pra vocês que eu até gostaria da ideia de ficar dando nota de 1 a 10, mas as estrelas não tem como, elas são mais fáceis de elaborar. Eu acho que eu dou 3 estrelas pra esse episódio, 3,5, quase 4, porque é um episódio interessante, mas eu ainda acho ele um episódio um pouco fraco. Porém, é um episódio justo para um menino aventureiro de uma ilha encanto, sabe? Ele vem como uma tela em branco e a gente começa a desenhar ele. E a gente tem um exemplo para puxar, que é o Ash. A gente acaba se cativando ali, né, com ele porque ele nos lembra alguém do passado. Então, é fácil gostar do Roy. É isso que eu quero dizer. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui, me diga aí a sua opinião.